Bom, nesse vídeo a gente vai se voltar agora para o problema da sala retangular, certo? Embora a gente não tenha dificuldades em modelar salas com geometrias genéricas, a sala com a geometria retangular, é um paralelepípedo na verdade, né? Ela vai nos ajudar muito a ganhar um senso sobre como funciona a distribuição dos modos na frequência, como fica a característica dos modos dentro da sala e uma série de outras coisas que a gente vai aprender a lidar a partir daqui. Tá? Então, a primeira pressuposição que nós vamos fazer é que a gente tem uma sala retangular. Então, essa sala, quando eu digo retangular, eu quero dizer um paralelepípedo, né? Estou usando retangular talvez para ficar uma imagem um pouco mais fácil, não ter que falar essa palavra enorme, que é o paralelepípedo toda hora. Então, a gente vai ter uma sala que tem dimensões aqui, Lx, Ly e Lz de altura. A gente vai chamar o Lx de comprimento, o Ly de largura e o Lz de altura. E a gente vai assumir que a maior dimensão da sala sempre vai ser o comprimento, ou seja, sempre vai estar no Lx. São só coisas que não são necessidades estritas, mas são coisas que vão ajudar a gente nas discussões que vão vir daqui para frente. Bom, a gente tem a equação da onda, a equação de Helmholtz, na verdade, né? Que é a equação da quantidade acústica no domínio da frequência, que é dada pelo Laplaciano aqui de uma quantidade, mais o número de onda ao quadrado, vezes a quantidade. E esse igual a zero aqui significa que, a princípio, na análise que a gente vai fazer agora, no começo, não tem fonte sonora dentro da sala. Tá? Então, nós não temos fonte sonora. O que a gente vai avaliar são as ressonâncias da sala, os modos da sala, certo? Depois a gente vai colocar a fonte e ver o que acontece. Mas por hora não tem fonte. Então é uma dicotomia, né? Porque se não tem fonte, não tem som. Mas a gente pode ver como ficam os modos acústicos, como é que as ondas tendem a se acomodar dentro dessa sala a partir dessa análise, certo? Então, por enquanto não tem fonte. Depois a gente vai colocar e resolver o problema, tá? Então a pressão sonora, no final das contas, quando a gente colocar fonte e receptor, ela vai ser calculada a partir da expansão modal. Então a gente vai calcular uma série de formas modais e depois a gente vai somar a contribuição de todos os modos quando a gente colocar a fonte, certo? Mas primeiro a gente faz esse passo de calcular o campo acústico sem a fonte sonora. Então é um processo que vai ter duas etapas e elas vão ser distribuídas ao longo dos próximos vídeos. Bom, a gente tem então a equação de Helmholtz, tá? Então toda essa dedução ela está em detalhes no livro, mas eu vou apresentar para vocês aqui alguns passos básicos para a gente poder concluir algumas coisas interessantes. Então a gente tem a equação de Helmholtz com a forma modal. Esse psi aqui eu não estou chamando nem de P de pressão, eu estou chamando de psi de propósito, porque isso aqui vai ser para nós uma forma modal e não uma pressão sonora. Lembrando que a gente está sem fonte, então a gente não tem pressão sonora. A gente vai ter a forma modal, chamando aí pelo psi. Ele é função do espaço, então ele é função das variáveis x, y e z, certo? Bom, um dos recursos que a gente usa para resolver equações diferenciais desse tipo aqui é usar o método da separação de variáveis. Então a gente pode quebrar essa função φ de x, y e z em três funções, uma na coordenada x, outra na coordenada y e outra na coordenada z, certo? Se a gente inserir essa equação aqui da separação de variáveis na equação de Helmholtz, né, a gente vai ter o Laplaciano é a derivada segunda no espaço. Então, ele tem um termo de derivada segunda em x, um termo de derivada segunda em y e um termo de derivada segunda em z, certo? Então, se a gente inserir esse produto de funções dentro da equação de Helmholtz, a gente chega nessa equação aqui, certo? Grandona e complicada. E se a gente perceber que dois dos três termos dentro do colchete não dependem do termo que está sendo a derivada aqui, então a gente tem φx, φ de y e φ de z, a gente pode tirar para fora o φy e o φz. E a mesma coisa a gente pode tirar para fora do colchete o φx e o φz, e o φx e o φy, certo? E ficar com uma derivada segunda de x, uma derivada segunda de y e uma derivada segunda
de Z mais o termo que estava aqui, né? Esse termo aqui. Bom, e se a gente agora dividir, né, os dois lados dessa equação aqui por φx, φy e φz, a gente chega nessa equação aqui, certo? Então, a gente dividindo por φx, φy e φz, sobra 1 sobre φx aqui, tá? Então, a gente tem essa equação da onda, que foi a última do slide anterior. E a gente pode lembrar que o K0, ele é um vetor que dá a direção de propagação da onda. Então, ele é esse K0 ao quadrado, e na verdade ele é o produto escalar entre 2K0, e isso resulta num Kx ao quadrado, mais um Ky ao quadrado, mais um Kz ao quadrado. Ou seja, né, a gente no final das contas vai ter 3 variáveis aqui, uma em x, uma em y, uma em z, e aqui a gente vai ganhar de novo essas 3 variáveis, uma em x, uma em y, uma em z. O que implica que a gente pode dividir essa equação grande aqui de cima em 3 equações, certo? Por isso o método de separação de variáveis funciona tão bem, porque no final das contas a gente quebrou um problema de 3 variáveis em 3 problemas de uma variável só, dado por essa expressão aqui. Tá? Então a gente tem essas 3 equações aqui, uma em x, uma em y, uma em z, e agora a gente pode resolver separadamente as direções x, y e z para calcular o campo acústico tridimensional dentro da sala. Legal, né? Então, as soluções dessas equações diferenciais, elas são muito bem conhecidas, são ondas planas, né? Então, a gente pode fazer uma solução genérica, no qual a gente tem uma onda incidente e uma onda refletida na direção x, uma incidente e uma refletida na direção y, e uma incidente e uma refletida na direção z, né? Muito bom em termos de técnica de solução, porque agora a gente tinha um problema complicadíssimo tridimensional, agora a gente tem 3 problemas muito simples unidimensionais. A gente ainda não sabe nem o valor de AX e BX, nem o valor de AY e BY, nem o valor de AZ e BZ. Então, esses termos de amplitude aqui são incógnitas que a gente precisa resolver de alguma forma. E como é que a gente resolve um sistema que tem, por exemplo, na direção X, a gente tem 2 incógnitas, o AX e o BX. Como é que a gente resolve isso? A gente tem que ter 2 condições de contorno para montar um sistema de equações. Então, as 2 condições de contorno vão equivaler às 2 paredes da minha sala, né? Eu não tenho uma parede em x aqui igual a 0 e em x igual a lx no outro extremo. Da mesma forma, eu tenho uma parede em ly, lá atrás do slide, e uma parede em y igual a 0 e uma parede em ly aqui na frente, né? E para o piso é a mesma coisa. No piso, em z igual a 0, eu tenho uma parede. E no piso em z igual a lz, a gente tem o teto da sala. Então, piso e teto ocupam posições opostas dentro dessa sala retangular. Tá? Então, para achar essas incógnitas, a gente precisa montar um sisteminha de equações com 2 equações, porque a gente tem 2 incógnitas em cada dimensão. Então, vamos fazer esse exercício para uma dimensão e depois a gente monta para as outras dimensões, porque vai ser similar. Bom, tendo esse sistema de 3 equações e a nossa sala retangular, né, que é a nossa primeira pressuposição, a gente pode ir para a segunda pressuposição. A nossa segunda pressuposição vai ser que essa sala tenha paredes rígidas. Essas paredes rígidas, né, quando a gente fala parede rígida, significa que a parede não vibra. Ou seja, qual que é a velocidade de partícula, tanto no piso quanto no teto, ou quanto em x igual a 0, quanto em x igual a lx? É nula. Se a parede não vibra, não tem velocidade. Então, a velocidade de partícula é nula. Em x igual a 0 e em x igual a lx, resolvendo agora para a dimensão x. E a velocidade de partícula, ela vem da equação de Euler, né? Então, lá da equação de Euler, se vocês buscarem no livro, por exemplo, vocês vão ver que velocidade está relacionada ao gradiente da pressão, ou seja, velocidade tem a ver com a derivada da pressão. Então, para obter um termo de velocidade, a gente vai derivar a forma modal com respeito à dimensão x aqui, certo? Então, se a gente fizer isso, lembrando aqui à esquerda tem as soluções, e aqui à direita a gente tem as derivadas em relação a cada dimensão. Tá? Então, se a gente assumir parede rígida em x igual a 0, eu vou jogar x igual a 0 nessa expressão aqui e ver o que dá,
certo? Parede rígida significa velocidade igual a zero. Então, lá em x igual a zero, a gente tem que a derivada do psi de x dx é igual a zero. E o termo que está aqui na derivada é exatamente esse termo aqui, que para x igual a zero dá isso aqui. O que implica que o AX vai ser igual ao BX, já que esse termo menos JKX aqui, ele não vai ser nulo. Então, quem vai ser nulo vai ser esse termo. E aí a gente tem que o AX, essa constante aqui, na verdade é igual a essa constante aqui, certo? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para parede em x igual a Lx, certo? Então, jogando o Lx no lugar do x, a gente vai chegar aqui em menos jkx a x, esse termo exponencial, mais o jkx a x, porque é igual ao bx, e na menos jkx lx, isso tudo igual a zero, certo? Então, no final das contas, se a gente operar este termo grande aqui, nós vamos ter um menos 2kx a seno de kx lx. Isso aqui tem uma implicação muito interessante, porque esse cara aqui, ele não vai ser nulo, certo? Esse menos 2kx a x. Quem pode chegar em zero é o seno de kx lx. E o seno de kx lx só chega em zero quando ele for igual a um múltiplo inteiro de π, certo? Então, o argumento de seno, quando dá 0, π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, etc., o argumento do seno leva o seno, a função seno a ser zero, certo? Então, a única forma de ter essa expressão igual a zero é quando o kx lx se tornar igual a um múltiplo inteiro de π, certo? Então, essa é a primeira conclusão importante que a gente chega. Isso vai definir as condições de existência do modo, certo? Porque a gente pode passar agora o Lx para o outro lado e a gente vai ter a mesma coisa para as direções y e z. Então, a gente vai ter que o kx vai ser um múltiplo inteiro de π sobre Lx, o ky um múltiplo inteiro de π sobre Ly e o kz um múltiplo inteiro de π sobre Lz. E o nx, o ny e o nz são números naturais, né? Ou, portanto, inteiros e positivos, certo? Que vão ser 0, 1, 2, 3, etc. Beleza? Então, agora, o que a gente tem nas mãos? A gente sabe uma condição de existência de um modo. Ou o modo existe em uma determinada frequência, ou não existe, certo? Então, a gente tem como o k0 ao quadrado, que vai me dar a razão entre a frequência angular e a velocidade do som, k0 ao quadrado é kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, a gente pode escrever que um determinado modo, um kn ao quadrado, vai ser ômega-n ao quadrado por c0 ao quadrado. Isso implica que o ômega-n é o 2πf, então a gente vai ter 2π ao quadrado dá 4π ao quadrado, e a gente vai ter uma frequência modal aqui, um fn ao quadrado dividido por c0 ao quadrado. E isso aqui, que é o nosso número de onda, né, o nosso k0, ele vai ser kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Esse termo aqui é o kx ao quadrado, o segundo é o ky ao quadrado e o terceiro é o kz ao quadrado, certo? E por fim, a gente tem então a possibilidade de criar agora uma lista de modos ou uma tabela de modos, certo? Essa tabela de modos, da onde que ela sai? Ela sai dessa expressão aqui, que é válida para uma sala, né, retangular com paredes rígidas, certo? Na prática, a gente vai ter que toda sala que seja retangular e que seja pouco amortecida, que tenha um tempo de vibração relativamente grande, né, e um amortecimento modal, portanto, baixo, ela vai se comportar como essa sala de paredes rígidas, certo? E essa lista aqui, ela nos permite calcular uma lista de modos, que é o primeiro passo que a gente dá na hora de fazer o tratamento da sala. Eu quero saber qual é o estado dessa lista, como os modos estão distribuídos ao longo da frequência, certo? E a gente vai retomar isso na aula que vem. Agora, é importante perceber que para criar essa lista de modos,
nx, ny, nz são números naturais, inteiros positivos, certo? 0, 1, 2, 3. O primeiro modo da sala, ele vai acontecer quando a gente tiver o nx igual a 1, o ny igual a 0 e o nz igual a 0. Por quê? Porque o Lx, nós combinamos no começo do vídeo, ele vai ser o comprimento ou, portanto, a maior dimensão da sala. Se a maior dimensão da sala está aqui em Lx, então esse cara aqui determina o aparecimento da primeira ressonância. Então, se vocês colocarem nx igual a 1 e deixarem o Lx aqui, e esses caras aqui, y igual a 0 e nz igual a 0, vocês vão perceber que a gente chega exatamente na fronteira entre a região X e a região A. A região X é aquela em que a gente não tem formação de modos na sala, e a região A é a região dominada pelo comportamento modal, certo? Na aula que vem, a gente vai falar um pouco mais dessa lista de modos e um pouco mais das formas modais e como que a gente pode classificar esses modos lá em modos oblíquos, tangenciais e axiais para a sala retangular e de paredes rígidas, certo? Um abraço e até lá.